Uma boa noite a todos os irmãos, graças a Deus estamos juntos, reunidos, nesse momento tão importante para nós, para a igreja. Eu fico ansioso que chegue a quarta-feira, que chegue o domingo, para estarmos em contato, né, com os irmãos, já que durante a semana a gente está ausente aí, e é uma forma da gente estar alimentando, mantendo a comunhão dos santos. Esses encontros são valiosos. A gente precisa realmente estar buscando sempre, fazendo esforço para não perder esses encontros, nossos cultos online. A gente sente que alguns irmãos estão ausentes, mas é importante que a gente faça um esforço, já que só temos 3 encontros, 3 cultos online da igreja. Aqui eu participo de outro durante a semana, mas da igreja temos apenas 3, domingo pela manhã, domingo à noite e hoje. Então é importante que a gente esteja aí nos esforçando para, a partir das nossas casas, estarmos participando, porque é muito bom, irmãos, a gente poder estar interagindo, ouvindo o irmão, concordando com a oração. Irmão Sinésio orou, a irmã Elaine também, e a gente aqui na concordância, isso é muito importante. A Bíblia fala da importância da concordância, não é? E nós louvamos a Deus por essa oportunidade, pelo recurso que temos de poder cultuar a Deus, e a gente faz esse apelo aos irmãos que se esforcem. É claro que existem algumas situações difíceis, mas com esforço a mais a gente consegue participar. Estamos vivendo uma semana movimentada, não é? Ontem o governador e o prefeito anunciaram ao público de Salvador a retomada, né, das atividades com a condição que foram colocadas aí. Temos que manter aí a capacidade de 75% dos leitos ocupados, até esse número, até 75%, e nós não estamos conseguindo chegar nesses números, e parece que está em 79%. Então, é pedir a Deus que esse número possa se estabilizar até 75%, para a primeira fase, né, das atividades começarem a funcionar, segunda fase 70% e a terceira fase 60%. Creio que os irmãos já estão informados disso, está sendo veiculado aí bastante. Então, a gente pede a Deus que a gente consiga, né, atingir esses patamares, aí a vida comece a voltar ao normal. E aí está sendo divulgado aí a Covid-19 também no presidente e tal, então está movimentada a mídia bastante. Mas estejamos em oração, meus irmãos, porque acho que esse é o nosso principal papel. A igreja do Senhor está orando. Nós vamos trazer uma reflexão nessa noite que é basicamente uma continuidade ou a continuação do assunto que foi tratado no domingo pela manhã. Alberto falou sobre os olhos, né? E eu estive meditando durante a semana sobre essa questão, como Jesus também tratou isso. Cuidar da visão é muito recorrente no ministério de Jesus. Os irmãos podem observar que a Bíblia tem esses registros, né? Pelo menos de 3 cegos que foram curados por Jesus: o cego lá de Betsaida, o cego de Jericó e aquele cego lá de João, capítulo 9, que é curado também por Jesus. Ele, inclusive, lá no capítulo 9 de João, fala daquele cego de nascença. Os judeus não queriam aceitar que Jesus houvesse curado aquele homem, acharam que, na verdade, ele não era cego, e procuraram a família, e foi aquele burburinho todo. E o homem disse o seguinte, resumindo tudo, ele disse: olha, quem é ele eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia, né? E tem outra situação do cego também de Betsaida, que é curioso. Jesus cura aquele homem e pede que ele
que ele responda o que está vendo, e ele simplesmente diz que não consegue ver nitidamente. Ele vê os homens como árvore. É claro que Jesus não cura pela metade, né, irmãos? É claro que ali havia alguma necessidade de alguma informação a mais, de um ensinamento de Jesus. E aí Jesus toca novamente e o homem passa a ver tudo com clareza. Então eu quero refletir com os irmãos hoje sobre 5 olhares. Há muito tempo, algum tempo nós já falamos sobre isso, mas trouxemos alguns elementos também para enriquecer um pouco a nossa reflexão nessa noite sobre 5 olhares. Alberto até trouxe no domingo pela manhã a célebre frase de Leonardo da Vinci, né, que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Então, há uma questão importante da gente poder analisar esses olhares a partir da perspectiva espiritual, os nossos olhos espirituais. Como é que nós temos enxergado, né, o mundo, as coisas que estão acontecendo, qual a sua leitura a partir do que você vê. Então, a gente precisa ter esse olhar espiritual para o mundo atual, porque são muitas coisas, meus irmãos, que nós dependemos muito do discernimento espiritual para podermos ter uma resposta. Nem sempre é aquilo que nós vemos, nem sempre é como nós vemos. Nós não podemos pensar que as nossas lentes são tão precisas, mas que as lentes do Senhor são perfeitas. Então, nós precisamos ver com essas lentes, buscar de Deus, Senhor, me dá as tuas lentes, eu quero ver com os teus óculos, os óculos de Jesus. E aí nós destacamos aqui 5 olhares, e vamos ler aqui na palavra de Deus alguns textos e trazer aqui essa reflexão essa noite. Peço que os irmãos fiquem atentos para isso. E o primeiro olhar é olhar para trás. Eu preciso explicar isso para os irmãos, porque olhar para trás é meio confuso. Como é que olha para trás? Até em Lucas 9:62, Jesus diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, claro que Jesus está falando ali que quando nós abrimos o nosso coração e firmamos uma aliança, um pacto com Cristo, e desistimos e olhamos para trás e nos voltamos para as coisas que ficaram, então nós não estamos sendo aptos, dignos do reino. Ou seja, é uma decisão que não tem volta, é a decisão por Cristo. Por que não tem volta? Porque não tem nada mais importante do que Deus na nossa vida, tem nada mais importante do que Cristo nossa vida, né? O próprio Jesus diz isso, né? Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, né? Se amarmos o mundo, o amor do Pai não está nele, é João que fala isso. E Jesus disse que não teríamos nada que pudesse substituir a graça de Deus na nossa vida, à altura da graça. Então, não é esse olhar para trás que nós estamos nos referindo. Existe um olhar para trás negativo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3, nós vemos que os israelitas no deserto, eles olharam para trás. Ou seja, aquele saudosismo do Egito, olhar para trás desejando aquilo que Deus não aprova. Então o texto vai dizer assim lá em Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. Ele diz o seguinte: disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito,
Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Estavam falando para Moisés e para Arão. Então, eles estavam desejando o Egito com toda aquela servidão que viviam, né? E não entendendo, ou melhor, ignorando a graça de Deus, a mão de Deus que livrou eles daquela situação. O outro olhar bem negativo que nós vemos é o olhar da mulher de Ló, né? O texto lá de Gênesis, capítulo 19, versículo 26, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. É esse olhar de apego às coisas que Deus efetivamente não aprova. Então, não é esse olhar que nós estamos falando, né? Olhar para trás nesse sentido. O olhar para trás que eu me refiro é o olhar, primeiro, aquele olhar de correção, né? Eu explico isso para os irmãos lendo Lucas 19:8. O que é que diz Lucas 19:8? O olhar de Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, o baixinho Zaqueu tinha um passado complicado e comprometedor. Ele era um cobrador de impostos e cobrava mais. Ele era corrupto. Isso não é novidade no tempo presente, né? Ele fazia, além de cobrar a mais, ele também fazia algo que, considerado pelos judeus, uma traição. Ele era judeu e cobrava dos seus irmãos os impostos para o rei de Roma. Então, mas esse homem aqui, ele descobre que ele tinha um passado muito difícil e ele precisava resolver isso a partir de Cristo na sua vida. Não poderemos desfrutar de um futuro em paz com Deus e com nossa própria consciência se temos um passado mal resolvido. Essa era a situação de Zaqueu. O passado dele estava bastante complexo e ele agora estava começando a caminhar com Jesus. Jesus entra na sua casa e ele então, a partir daquele momento, ele se arrepende dos seus pecados. Ele olha para trás com esse olhar de correção, de corrigir os seus erros, né? E aí ele faz essa proposta a Jesus: eu quero devolver aquilo que eu tirei das pessoas devidamente. Aquela atitude foi tão brilhante que Jesus falou para ele: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão pela fé, né? Então, a conversão de Zaqueu se deu ali, ele justamente buscando em Cristo resolver o seu passado. Importante, meus irmãos, sempre pensarmos nisso. Nosso passado, ele precisa ser resolvido para que o nosso presente seja brilhante e possamos desfrutar da graça de Deus com a mente e o coração em paz, né? Essa é a situação ali de Zaqueu. E tem um outro olhar muito importante quando olhamos para trás, que é gratidão. Esse é o principal, na verdade. Você olhar para trás com gratidão. Às vezes a gente vê pessoas falando mal da empresa que trabalharam, falando mal de repente, de alguém que caminhou com ela. Enfim, um ditado popular, né? Cuspindo no prato que comeu, me perdoe a expressão, mas se fala muito isso. Pessoas que não têm justamente esse olhar de gratidão, mas sim de críticas. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que muitas coisas na nossa vida que aconteceram nos fizeram chegar aqui, né? Nos trouxeram aqui, e que nós temos que ser gratos.
É importante olharmos, termos esse olhar de gratidão para as pessoas, para as instituições, né, para aqueles que somaram, que agregaram tanto valor na nossa vida, os nossos professores, né, nossos treinadores, nossa família, nossos pais, principalmente. Enfim, esse olhar com gratidão. E aí a Bíblia traz uma experiência muito marcante em relação a isso, que é o olhar do leproso estrangeiro. Ele era estrangeiro e foi curado por Jesus juntamente com mais 9, eram 10 leprosos, lá em Lucas 17. E aqueles homens, depois que descobrem que estão curados, eles simplesmente saem empolgados e vão correndo para suas famílias, vão mostrar seu sacerdote e tocar a vida deles normal. Mas um homem estrangeiro retorna. E aí vem até Cristo. Diz assim o texto: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Olha só. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Ou seja, os próprios leprosos judeus, né? Eles não voltam para louvar a Deus, mas esse estrangeiro samaritano que está ali também, ele retorna. Então a atitude dele foi nobre, meus irmãos, porque ele olhou para trás, para aquele que fez, que salvou a sua vida, ele volta para agradecer. Quando a gente, de repente, é comum a forma, depois que os alunos formam, fazem um culto de gratidão, aquilo é tão importante, aquele gesto, é você olhar realmente para trás e ver que foram tantos anos de luta e agora você consegue conquistar a sua graduação, então agradecer, e aí tem agradecimentos a tantas pessoas, enfim. Então é olhar para trás com gratidão e olhar para trás também para corrigir erros que efetivamente podem comprometer o nosso presente e o nosso futuro. Então, primeiro olhar é olhar para trás nesse sentido. Há um segundo olhar, que é o olhar para os lados, esse olhar horizontal. Que é olhar para os lados? É você ver quem está do seu lado, próximo ou distante, mas esse olhar para os lados. Nós vamos ler aqui Ezequiel 16, 49 e 50. É um texto, meus irmãos, que traz assim uma revelação incrível isso aqui. Porque quando a gente fala, por exemplo, Sodoma e Gomorra, a gente pensa sempre na perversão sexual, no pecado da imoralidade, que de fato acontecia ali naquela cidade. Elas eram caracterizadas pela imoralidade, isso aí é fato, mas existe uma coisa que ninguém quase que presta atenção em Sodoma e Gomorra. E esse texto aqui traz essa revelação. Diz assim, Ezequiel 16, 49 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã, Sodoma. Está falando Gomorra. Então, esse foi o pecado de sua irmã, Sodoma. Que pecado foi? Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Olha que coisa, né? Sodoma e Gomorra, elas tinham essa atitude, elas tinham fartura de alimentos, mas não se importavam com os pobres e os necessitados. Meus irmãos, isso tem um peso para uma sociedade, para um país, né, em que uma economia tão mal direcionada e ainda aquelas pessoas que são penalizadas por uma situação social exclusiva,
né, de exclusão, ainda sofrem muitas vezes alguém chega e furta até aquele recurso que é direcionado para essas pessoas. Nós vemos isso acontecendo muito no nosso país, né? Merenda escolar sendo desviada, auxílio emergencial sendo desviado, pessoas que não têm necessidade tirando de quem tem. Então, isso tem um peso espiritual muito grande, porque se olhar para os lados é olhar para aquele que necessita, é a atitude do bom samaritano, que viu, enxergou alguém ali precisando do seu auxílio. E aí Jesus explica ali naquele episódio do bom samaritano, quem é o meu próximo? Porque a pergunta foi essa, quem é o meu próximo? E Jesus dá aquela parábola, né? O meu próximo é aquele que precisa da minha ajuda, do meu apoio, da minha mão estendida, do meu socorro, da minha misericórdia. Então, esse olhar para os lados. E aí o texto continua dizendo assim, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu me desfiz delas conforme você viu. Ezequiel 16, 49 a 50. Então, um dos grandes pecados de Sodoma e Gomorra era não cuidar dos seus pobres e necessitados. E esse é o nosso olhar para os lados. Quem é que está do meu lado, né, ao alcance da minha mão e precisando efetivamente da minha ajuda? Olhar para os lados. Terceiro olhar é olhar para dentro. Esse olhar para dentro de nós mesmos. E aí a gente traz aquele versículo tão conhecido que sempre usamos nos domingos da ceia, né? Quanta saudade da ceia do Senhor, sentindo muita saudade daqueles momentos. E esse olhar para dentro, quando Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então essa autocrítica, é olhar para dentro de mim mesmo. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro, né? Muito fácil a gente ver o defeito do outro, mas se olhar para nós mesmos, né? Para as nossas deficiências. Então, esse olhar para dentro de nós mesmos é o terceiro. O quarto e último olhar é olhar para cima. Olhar para cima, olhar para o Senhor com adoração e louvor, né? Não é com murmuração. Quantas pessoas murmuram, né? Olham para cima, e até já vi alguém olhar para Deus e com os punhos fechados, né? Ressentidas com Deus, por uma série de fatores que eles consideram justificáveis. Meus irmãos, quem somos nós, né, para questionarmos Deus? A única atitude que eu tenho que ter como criatura e agora em Cristo como filho é de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo, né? Apesar de muitas vezes não entendermos alguma situação. Então, Apocalipse 4, versos 10 e 11, diz assim, Apocalipse 4, 10 e 11. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Só Ele é digno de receber. Então, é esse olhar, meus irmãos, contemplativo de adoração. Nós somos adoradores. Nós fomos criados com essa proposta. O homem, o ser humano, foi criado com essa proposta, para adorar o seu Senhor, para ter comunhão com o Senhor,
para estar com Deus. Infelizmente, o homem saiu dessa posição, da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele morreu quando ele saiu. Mas Cristo nos leva de volta ao lugar de adoração. Aleluia. Então, os salmos, eles são canções de adoração. Salmo 150, que fecha o salmo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, meus irmãos, é esse olhar, né? Olhar contemplativo, olhar para Deus com gratidão, também entendendo que só Deus tem a solução para as coisas que o homem não consegue resolver. Salmo 121 fala isso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, primeiro olhar para trás com gratidão e também para nos corrigirmos, consertar o nosso passado, muitas vezes pendentes, olhar para trás nesse sentido. Segundo, olhar para os lados com amor por aqueles que estão do nosso lado. Terceiro, olhar para dentro de nós. Quarto, olhar para cima com adoração e louvor. E o quinto olhar para frente com esperança. Aleluia. Salmo 42, 11 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, verso 11. E o Salmo 40, primeiro, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A nossa esperança, meus irmãos, tem que estar posta no Senhor. Aleluia. Então, esse olhar para frente com esperança, não esse olhar para frente com pessimismo, achando que não sabe se vai dar certo, se aquilo que está sendo feito vai funcionar, que olhando para frente com um coração de repente incrédulo. Mas não é isso, é você olhar para frente com esperança. Porque ele vive, Cristo vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Jesus está vivo. Aleluia. O Senhor está presente. Então a igreja precisa olhar para frente com essa expectativa de gratidão, de esperança, de confiança em Deus. Porque é Deus que cuida do futuro. Eu não posso demandar nada daqui para frente. Não temos nenhuma competência daqui a um minuto na nossa vida. O futuro está completamente na mão de Deus. Ele conhece todas as coisas. Então, como é que eu tenho que olhar para frente? Com fé em Deus, confiante em Deus, naquele que tudo pode. Crer no Senhor. Então, o salmista, no Salmo 42, ele sai de uma situação bastante difícil ali, no Salmo 42. Ele fala que as lágrimas servem de mantimento dia e noite, quando pergunta: onde está o teu Deus? Ele começa dizendo: como a costa suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Ele estava ressequido, sedento, num deserto terrível, como aquele cervo que busca água no deserto. E aí, parece que já tinha vivido dias melhores na sua vida, porque ele diz: eu ia com a multidão que festejava. O que era festa agora é luto na minha vida. Ele passou por aquela prova difícil. Mas lá na frente ele como que desperta para uma outra realidade, né, na sua perspectiva de futuro, e ele
repreende essa sua alma pessimista e aflita. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E eu me lembro sempre, quando leio esse salmo, da realidade de Jó. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra. Então, esse olhar, meus irmãos, para frente, não sabemos ao certo quando a pandemia vai acabar, não sabemos ao certo quando a vacina realmente poderá ser usada, não sabemos quando o comércio voltará às suas atividades, esperamos que seja logo, não sabemos, mas olhe para frente com esperança, com confiança naquele que tudo pode e diante de quem nada é impossível. Para ele tudo é possível. Amém? Deus nos abençoe, possamos de fato descansar confiadamente no Senhor, esperar confiadamente no Senhor, como diz o Salmo 40, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Feche teus olhos, vamos orar, vamos apresentar a Deus dentro dessa visão, aquilo que você está vendo e aquilo que de fato Deus quer que você veja, as lentes que Deus quer que você use nesse tempo. As lentes do cristão são diferentes das lentes do mundo. A forma como eu vejo é diferente de como aquele que não tem esperança vê. E nós precisamos olhar para Deus com essas lentes, para o mundo difícil, mas vendo sempre a resposta de Deus nas nossas vidas, na nossa economia, na saúde, na família, na igreja. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecemos as nossas limitações, nossa visão míope, limitada, tacanha. Senhor, vemos tão próximo, apenas aquilo que está muito perto de nós. Mas, Senhor, queremos que o Senhor amplie a nossa visão espiritual. Queremos ver além do que os nossos olhos físicos possam alcançar. Queremos ver também com gratidão, Senhor, olhar para trás com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, quantos milagres o Senhor tem operado, quantas vidas o Senhor tem salvado, quantos momentos o Senhor entrou com graça e providência nas nossas vidas e muitos deles nem percebemos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor também nos ajuda a olhar para os lados com amor. Aqueles que estão do nosso lado, muitas vezes se tornam invisíveis. Tem misericórdia. Nos ajuda a olhar, Senhor, para dentro de nós mesmos, com o olhar do Senhor. Nos ajuda a olhar para cima com adoração, não com queixas, mas com louvor. Olhar para Ti com louvor. Aleluia. Contemplar o Senhor na beleza da Tua santidade. E também, Senhor, nos ajuda a olhar para frente com esperança. Esperança em Ti. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus, que apresentamos a situação de Salvador, as 3 fases, ó Deus, que deverão ser estabelecidas, que o Senhor conduza, colocamos diante de Ti essa causa, Te apresentamos também, Senhor, as atividades da igreja, o Senhor conduza, nos ajuda, Senhor, a ver também pessoas, ó Deus, que estão nos hospitais, saindo de lá, te louvando e adorando o Teu nome. Tem misericórdia dos enfermos, vítimas da Covid e de tantas outras enfermidades. Tem misericórdia. Pedimos a Tua bênção pelos profissionais que estão cuidando dessas pessoas.
Senhor, que também se expõe e também muitos estão ficando doentes, física e emocionalmente. Ó Pai, olhamos para esse futuro, Senhor, com esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Ficamos por aqui, irmãos.